toda a instalação dos outros, de forma que você não fique dependendo de inversor para funcionar os seus equipamentos elétricos. Agora, Você me permite uma parte? pois não, Você, por exemplo, você me falou ontem que você tem duas baterias duas e baterias. que te dão uma autonomia com 12 volts, sem placa solar, gente. Ele não tem placa solar, olha o tamanho. São 8 toneladas, se não me engano, né? São 8 toneladas de motorhome e ele tem autonomia para 2 dias sem uma assistência elétrica externa. Exatamente. Então, essas duas baterias elas são suficientes para 2 dias. 2 dias você funcionou tudo. E se ligado chegou na energia elétrica, você liga o carregador de bateria e recarrega as baterias. Sim. E durante o dia você viajando, o alternador do carro carrega as baterias. Essa é uma outra grande dúvida que as pessoas fazem sobre a capacidade do alternador fazer o carregamento das baterias estacionárias que você tem. E como é que você enxerga isso, Marcelo? Não, de fato você tem que fazer a conta. Os alternadores padrões que vêm nos automóveis, realmente ele não tem folga para carregar 2 baterias de 300 amperes. Então nesse carro foi colocado um segundo alternador só para recarregar as baterias. Olha a dica aí, gente, olha a dica, olha a dica. Então ele tem o alternador do carro, né, que toca toda a parte elétrica do carro. Sim. E ele tem um segundo alternador Dedicado apenas para às... as baterias da casa. Olha que espetáculo. De fato, é recomendável, se você não quiser colocar um alternador, é recomendável você trocar o alternador do seu carro por um alternador mais potente. Normalmente os alternadores dos carros padrões são de 75, 80 amperes. E se for esse o caso, colocar um alternador de 150 amperes também já ajuda. Suporta. Tá. Quer mostrar agora pra gente a parte elétrica? Vamos lá. Posso mostrar. Claro. Bom, a parte das baterias fica aqui, né? Sim. Sim. Então você tem em cima as baterias do caminhão, né, do carro. Sim. E aqui as baterias da casa. Certo. São 2 baterias separadas. Separadas, mas estão interligadas. Sim. Né? Em paralelo? Em paralelo. Tá. Então são 2 de 150, liga em paralelo, fica como se fosse uma de 300. Sim. Tá certo? Tá. Eu tenho uma chave geral que eu posso desligar as baterias. Quando eu fico parado muitos dias, eu desligo essa chave geral ali. Sim. Né? Desligo as baterias para não ficar... interligadas, no caso. Não, para não ficar com uma pequena fuga descarregando as baterias, né? Certo, certo. Eu desligo as baterias, é como se ela te desligasse o borne dela ali. Sim, sim, sim. Bom, e nesse caso que nós estamos acampados e tem energia elétrica, então eu ligo aqui, tem o carregador de bateria, né? Sim. Um inversor aqui. Olha. Que ele fica carregado, liga as baterias em carga lenta, né? Sim. Então ele fica mantendo a carga da bateria. Certo. O que você acha dessa inovação que tem visto agora? Dessas baterias de lítio que você consegue descarregar, ter uma outra durabilidade. Uma dificuldade, às vezes, que algumas pessoas têm botado placa solar com essa bateria. Tem dado uma alterada, uma modificada, tem sido difícil. O que você acha dessas inovações de termos de bateria? Dessas novas baterias. O que você acha disso? Olha, a bateria de lítio realmente ela é muito boa. Ela é uma bateria leve, muito mais leve que a bateria de chumbo, é 1/3 do peso. Sim. Então é uma vantagem em termos de peso, né? Agora a bateria de lítio, de fato, ela requer um sistema de carga especializado em bateria de lítio. Então quando você coloca a placa solar, e aí você compra os chamados controladores de carga, né? Aquele MTTP, sim. Aqueles controladores de carga, eles são projetados para a bateria de chumbo ácido, que é essa bateria de estacionária normal. Ele não é adequado para a bateria de lítio, não vai funcionar. Não. E a bateria de lítio tem um aspecto que é, digamos assim, um pouco crítico, dependendo do tipo de bateria, que estão várias tecnologias de bateria de lítio, ela pode inclusive explodir, pegar fogo. Vocês já ouviram falar de celular pegar fogo, celular explodir? A bateria de lítio, ela tem
digamos assim, essa dificuldade, esse problema. Esse problema, que é um cuidado adicional que tem que ter. Sim. Na hora de você carregar a bateria de lítio. Então, os carregadores de bateria de lítio, digamos assim, especializados em carga de bateria de lítio, ele tem que ter sensores de temperatura na bateria para, se no momento da carga a bateria começar a esquentar muito, ele desligar automaticamente a carga. Sim. Essa é a principal diferença. A bateria de lítio ela pode explodir e pegar fogo. Certo. Né? Agora, eu não acho que ainda seja o caso de bateria de lítio, porque primeiro ela é muito cara. Ela é muito mais cara que a bateria comum. Então eu acho que uma bateria estacionária, especializada para ciclo profundo que chama, né? Carga e descarga, que é diferente da bateria automotiva. A bateria automotiva ela é projetada para você dar partida no tem uma carro. Descarga rápida de energia. Ou seja, ela tem uma corrente digamos assim, uma corrente de pico muito alta, que é o motor de arranque vai puxar, mas ela não tem uma capacidade de armazenagem muito grande. Sim. Diferente da bateria estacionária, ela não tem essa corrente de pico muito alta, mas ela aguenta a descarga mais tempo. Então, o ideal é uma bateria estacionária e que você vai atender desde que você faça tudo direitinho. Uma tendência que as pessoas têm feito agora, virou até um modismo, é placa solar. Vamos lá. Mas a placa solar... Você me permite uma parte de entrar nesse ponto? Eu estou falando para o senhor, porque tem um casal de Pelotas, tá? A de Jéssica e o Michael, vivendo virando o mundo. Certo. E eu acompanho, eles tiveram um problema, estou lhe perguntando, com exatamente isso que o senhor falou com a placa de lítio, com a bateria de lítio. Por quê? Porque estava dando uma interferência entre o carregador, a placa solar, o MTTP e a bateria. Não estava reconhecendo, e isso que o senhor falou é perfeito, não estava dando para recarregar a bateria de lítio com a placa solar. Eles foram orientados a colocar uma bateria de ácido pequena antes da bateria em paralelo com essa bateria de lítio, para poder a placa solar enxergar. O que o senhor está falando é perfeito, só funcionou a partir disso. Ou seja, a placa solar que ele tinha não era adequada para carregar essa bateria de lítio. Estou falando para o senhor e estou falando que o senhor está absolutamente correto, porque eu vi isso. Normalmente não funciona. Tá. Normalmente não funciona. Placa solar, vamos lá. A placa solar ela é boa, mas o que eu tenho visto é que as pessoas não têm feito com o dimensionamento correto. Então a pessoa coloca uma placa solar... Vou aproveitar aqui que o senhor está com isso, fica mais melhor. Vai lá. A pessoa coloca uma placa solar de 300 watts e acha que vai ser suficiente para carregar uma bateria de 300 amperes. Não vai. Não vai ser suficiente. Então... o que acontece? A placa solar tem que ser dimensionada de acordo com a carga que você tem no seu veículo, né? Se você tem uma bateria de 300 amperes, tem geladeira, televisão, né? Uma placa solar não vai ser suficiente para recarregar suas baterias. Porque à noite você vai consumir, a geladeira continua funcionando à noite e à noite não tem sol, né? Então, quer dizer, você tem que, durante o dia, atender a sua carga da geladeira, etc. E tem que sobrar carga para você recarregar as baterias que descarregaram durante a noite. Então, normalmente, você vai precisar de entre 3 e 4 placas solares para essa conta fechar. Watts? De 300 watts. 300 watts para carregar, é mesmo? De 3 a 4 placas para você fechar essa conta e ela fechar certinho. Outro aspecto também que tem que levar em consideração com a placa solar é que o rendimento da placa solar, ele varia muito. Primeiro, da posição em relação ao Sol, né? Então a placa solar tem que ficar voltada para o norte, que normal e com um determinado grau de inclinação, que é onde você vai conseguir o melhor rendimento da placa solar. Se a placa solar não estiver perpendicular ao Sol, o Sol está aqui e a placa solar tem que ficar perpendicular. Essa é a condição que ela vai dar 300 watts. Se ela estiver horizontal, aí você já não tem ela perpendicular ao Sol. A base de incidência da luz já não é a mesma. Então, o que vai acontecer? Ela não vai dar 300 watts. Ela vai dar menos.
tá? E o outro aspecto também é que esse 300 watts de placa solar, normalmente ele ocorre quando o sol está sem nuvem nenhuma e meio-dia, ou seja, no ponto de maior incidência solar, é que ela é especificada para 300 watts. Então, ela vai dar esses 300 watts durante umas 2, 3 horas no dia só. Durante o restante do dia, ela não vai gerar 300 watts. Ela vai gerar menos. Por isso você precisa de uma quantidade de placas maior. Essa é a dica. Essa é a dica. E na hora que você vai estacionar o carro, tem muita gente, camping, por exemplo. Ora, se tiver sombra, normalmente você vai querer estacionar o seu carro na sombra, né? Para não esquentar muito o carro. Perfeito. Só que se estacionar na sombra, você perde a luz. A luz. E você vai perder a geração da placa solar. Então, quer dizer, a placa solar tem essa desvantagem que você tem que parar o carro no sol. Se você não parar o carro no sol, também não funciona. Não vai dar certo, não vai gerar suficiente. Só com luminosidade ela gera, mas gera 10% da capacidade da placa. Sim. Ela vai gerar 30, 40, 50 watts só. Uma placa de 300 watts, se ela estiver na sombra, ela vai gerar muito pouco. É um desperdício. É um desperdício. Então, pensar bem na hora de colocar a placa solar, porque primeiro, uma placa solar não vai adiantar. Para quem tem geladeira, televisão, tem tudo elétrico, uma placa solar não vai adiantar. Segundo, você vai ter que parar sempre no sol.